Amém. Aleluia! Que palavra maravilhosa, né, irmãos? Ó Senhor Jesus. Bom, esses versículos aqui, quando Jesus falou esses versículos, essa palavra, ele já estava na sua reta final de ministério aqui na terra, né? Ele já estava indo para a cruz. Ele já estava ali no cenáculo. Lá em João 14 fala que ele estava no cenáculo. E depois de ele falar aquelas palavras ali em João 14, que o irmão da casa compartilhou para a gente, no versículo final de João 14, 31, ele disse assim: contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço o que o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos daqui. Então ele sai do cenáculo e muito provavelmente dali ele vai em direção ao jardim do Getsemane, onde vai acontecer todas aquelas situações, né? Judas vai irá traí-lo, Pedro vai cortar o dedo do soldado e tal. É interessante, irmãos, que nesse momento que Jesus fala essas palavras aqui em João 15, Judas não está mais entre eles. Então ele estava falando ali para os 11 discípulos. Judas, desde quando, depois que o Senhor lavou os pés dos discípulos, o Senhor falou que um deles ia traí-lo. João então se reclinou no peito do Senhor. O Senhor disse quem vai ser, né? É interessante, né, irmãos, que o Senhor disse para João, né? O Senhor revelou: ó, é aquele que eu molhar, vai dar um bocado e der para ele. Então Jesus fez isso, deu para Judas, falou assim: o que você tem de fazer, façam logo. E a Bíblia relata que daquele momento Satanás entrou em Judas e ele saiu. Bom, então ali em João 15 o Senhor vai falar assim: todo ramo que não permanece em mim, ele o corta. Ó Senhor Jesus, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Senhor Jesus. Então aqui o Senhor está falando para os 11, mostrando assim: ó, nem todo aquele que está perto, nem todo aquele que está comigo permanece. Então o Senhor usa a linguagem da videira para mostrar para os discípulos isso. Aquele ramo que não der fruto, o Pai o corta. Senhor Jesus. Então Judas, irmão, foi esse discípulo, foi essa pessoa que infelizmente não deu fruto e foi lançado fora, foi lançado no fogo. Então quando ele vai mostrar para os discípulos isso, ele usa essa linguagem da videira. Aqui em João 15, 5, ele diz: o último eu sou. E no total diz, se não me engano, 7, né, no Evangelho de João, ele diz: eu sou a videira verdadeira. Ó Senhor Jesus. E existem várias interpretações, né, sobre o que ele quis dizer sobre ser a videira verdadeira. As pessoas dizem que que dele procede a vida, e correto, realmente, né? De Jesus, quando estamos em Jesus, nós temos a vida de Deus. Mas muitas pessoas creem também que essa videira tem relação direta com Israel, porque existem inúmeras passagens no Antigo Testamento que falam que Israel era a vinha que Deus plantou na terra. Ó Senhor Jesus. Bom, então por que ele usa esse exemplo da eu sou a videira verdadeira? Quando a gente vai estudar a Bíblia, né, as pessoas, os irmãos mais crescidos falam assim, a gente precisa ver um princípio, seguir vários princípios. E um dos princípios mais primordiais a serem seguidos é o princípio da primeira menção, que é o quê? Aonde na Bíblia foi dito pela primeira vez essa palavra. E a primeira vez que é falada a videira, a vinha na Bíblia, está em Gênesis capítulo 9, versículo 20. Vamos ler? Amém? 9, 20. Senhor Jesus. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. É interessante, irmãos, que tudo que vem antes desse versículo aqui são coisas maravilhosas que acontecem. E tudo que vem depois desse versículo são coisas ruins, né? O que fala da embriaguez de Noé, aquela situação lá com seus filhos. Mas o que vem antes desse versículo é o Senhor abençoando Noé
Noé saindo da arca e entrando na terra ali, finalmente, né, depois de muito tempo. Senhor Jesus. E nesse contexto aqui de Noé plantar uma vinha, existem 3 coisas muito interessantes. Primeiro, que quando ele saiu da arca, o que tinha acontecido antes? Um dilúvio. Deus tinha julgado a terra com águas. Então a terra estava coberta de água. Assim como estava no princípio de todas as coisas, né? Quando a terra foi formada, a terra estava coberta de águas. Quando cessaram as chuvas, Noé soltou uma pomba para ver se ela achava terra. Então a pomba ali estava pairando por sobre as águas, tipificando o que também? O Espírito de Deus que pairava por sobre as águas.